Na verdade, absurdo ele estar preso na Papulinha. Ele está preso no sistema penitenciário, normal, regular, como todos os presos da sua idade. A Constituição, no artigo 5º, de modo muito bonito, muito retórico, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí nós saímos dessa previsão teórica no mundo do DVC para ver como é o direito brasileiro aplicado no mundo dos fatos onde vivemos. Vou só fazer referência ao caso das prisões que vem acontecendo, ou que vieram a acontecer em alguns anos. Algumas foram anuladas, algumas se encontrou defeitos na assinatura, que foi de tinta azul, deveria ser preta e coisa dessa ordem. E as penas foram caindo. Vejam a situação. O então poderoso empresário Marcelo Odebrecht, que foi condenado naquele caso do Petrolão a uma multa de 73 milhões e uma pena de 31 anos inicial, caiu para 10, depois isso foi sendo revisto, e a sua prisão foi convertida em prisão domiciliar. Esse é um caso que chamou muita atenção. E seguiu-se com outros casos curiosíssimos, a título de exemplo, o caso do Maluf. O Maluf foi condenado a pena de prisão depois de um processo que se arrastou tanto tempo até ele se enquadrar em situações como de idade, doença, etc. E ele foi condenado a ter que cumprir a pena na sua ampla e confortável mansão na cidade de São Paulo. Aí depois pulamos para um outro exemplo, o exemplo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que perdeu o mandato em função de fatos graves que praticou e depois conseguiu retornar como senador, envolveu-se em outros problemas sérios, terminou condenado e, na sequência, ele foi compelido, por razões que se alegou de saúde, embora se apresentasse como portador de boa saúde, mas no exame mais específico se entendeu que ele tinha alguns problemas sérios de saúde e ele foi condenado a ficar em prisão domiciliar na sua cobertura na belíssima praia de Ponta Verde. E aí depois, porque se alegou que ele tinha mal de Parkinson, apneia obstrutiva, de sono grave, transtorno afetivo bipolar, etc. E aí chegamos ao caso do Bolsonaro. Bolsonaro praticou, segundo transitado de julgado, a decisão do Supremo Tribunal Federal, um crime gravíssimo. Em função desse crime gravíssimo, foi condenado. Como brasileiro, na aplicação do artigo 5º da Constituição, ele deveria seguir a sequência pela lei de execução penal, ser recolhido em regime fechado, depois progrediria para semiaberto e por aí vai. E aí começaram os problemas, a alegação de problema de saúde, que daria ensejo a ele cumprir pena de prisão domiciliar, que já é uma grande regalia, que muitos presos idosos e doentes do sistema penitenciário não têm. Mas teve. Aí fez aquela ato irregular, gravíssimo, de tentar romper a tornozeleira, seja por curiosidade infantil, seja porque queria fazer qualquer outra coisa, mas enfim, concretamente, ele praticou um ato que implicaria no risco de deixá-lo sem o liame de controle, que era a tornozeleira. E aí ele foi recolhido, não a um presídio comum, mas uma célula especialíssima do Superintendência da Polícia Federal, mais ou menos parecida com aquela que o atual presidente Lula ficou em Curitiba, com ar-condicionado, televisão, frigobar, etc e tal. Enfim, quase que um resortzinho. Apenas sem poder sair porque ele era, repita-se, preso com decisão transitada de julgado. Mas aquilo incomodava ele, barulho e outras coisas mais. E forçava-se. Eu não sei se forçava ou se força, porque se entendia que era juridicamente viável, que não é, ou para mantê-lo na milha. Pretensão de ele voltar a uma prisão domiciliar, que seria uma desmoralização se fosse concedida. E aí, o ministro relator, num poder de cautela bem interessante, o removeu para uma unidade do 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papulinha, pela proximidade com o presídio da Papuda, que é um local, é um apartamento, na verdade, com quarto, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, água quente, área externa para exercício, com 64,83 metros quadrados, que é maior do que os imóveis onde famílias e famílias de brasileiros vivem neste nosso país. E aí está se protestando que seria um absurdo ele estar preso na Papulinha. Na verdade, absurdo ele estar preso na Papulinha. Ele está preso no sistema penitenciário, normal, regular, como todos os presos da sua idade. Entenda as ponderações do ministro para não se alegar que a perseguição, não posso falar em perseguição, com o cumprimento da lei. E agora vem novamente discutir se o ex-presidente da República, condenado por tentativa de golpe de Estado a 28 anos de prisão, televisão totalmente free, no 0800, pode se insurgir, pode reclamar de estar cumprindo pena num local com 64,83 metros quadrados, ar-condicionado, frigobar, as 3 refeições grátis e não estando no sistema penitenciário normal. Sistema penitenciário esse que o próprio Supremo, na DPF 347, ressaltou a dificuldade do sistema. Ora, se essas pessoas como Maluf, como
do Marcelo Odebrecht, como aquele empresário da construção civil grande de Fortaleza, decidido cumprir pena efetivamente o sistema penitenciário, eu não tenho dúvida que muitos parlamentares ligados ou apoiados por esses segmentos da sociedade já teriam se esforçado em suas emendas parlamentares que destroem e pulverizam o orçamento nacional para apresentar propostas de melhorar o sistema penitenciário, que afinal, quando os seus protetores para ali fossem, teriam melhores condições e, por tabela, os outros presos ditos comuns, iguais pelo artigo 5º da Constituição, também teriam uma melhoria das condições do sistema para possibilitar uma efetiva reabilitação, que afinal é a ficcional previsão ou objetivo do nosso sistema penitenciário. Um abraço forte para todos.